lição. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Mas antes da leitura, eu quero falar também com aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram. Já está ok aí? Eu quero louvar a Deus por cada participante que todos os domingos e ao longo da semana nos acompanha pelo Instagram. Quero dizer que nós estamos trabalhando para melhorar as transmissões, tá? Eu sei que na gravação sempre fica um barulho no fundo aí, do áudio, do vídeo, mas nós já fizemos pedido de um novo microfone que vai eliminar os ruídos. Vai ficar mais agradável para os nossos ouvintes ouvirem e participarem da palavra também. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Como nós já oramos, então vamos meditar na palavra. Irmãos, há uma espécie de pássaro australiano chamado cetineta, ou cetim. O macho dedica dias ou até mesmo semanas para erguer uma estrutura chamada alameda, feita de gravetos cuidadosamente alinhados, formando um corredor. Esta construção não serve como ninho para filhotes, mas exclusivamente como um palco de sedução. Aquele pássaro coleta, e vocês estão vendo ele aí, coleta materiais brilhantes e azuis. A cor preferida desse pássaro é a cor azul. E ele coleta pétalas, tampinhas, pedaços de plástico, os quais são organizados como objetos maiores ao fundo e menores à frente, criando uma decoração atraente para que a fêmea possa pensar que ele é maior do que é, na verdade. Muito interessante isso. As fêmeas avaliam não somente a simetria, mas também a criatividade do pretendente. A fêmea, ela atua como avaliadora rigorosa e voa visitando várias alamedas antes de escolher um parceiro. Ela observa a qualidade da construção, a harmonia das cores e o comportamento dos machos durante a exibição. Se aprovar, acasala-se com ele. Porém, o investimento do pássaro cetineta macho, o investimento dele está apenas na exibição e não na criação dos filhotes. Após o acasalamento, sabe o que acontece? Ele volta imediatamente para a sua alameda, aquela estrutura decorada, e continua aprimorando a decoração, defendendo o território e tentando atrair novas fêmeas. E a fêmea, por sua vez, o que acontece? Ela sai da alameda e assume tudo sozinha. Ela procura um local seguro na mata, constrói um ninho simples e bem camuflado, põe os ovos, incuba sozinha, alimenta e protege os filhotes sem qualquer ajuda do macho. Eu creio que este comportamento dos pássaros cetineta, o pássaro macho, ilustra muito bem
o fenômeno que vem ocorrendo com muitos casais da nossa sociedade. Casais que, no início do relacionamento, experimentaram o primeiro amor. Quando começa o namoro, sem citar nome, hein? E ao passar do tempo, cada um segue o seu rumo. E mesmo que morem debaixo do mesmo teto, alguns não compartilham mais a vida comum do lar. Eu digo isso porque aconteceu comigo, aconteceu, quem sabe, com você no início do relacionamento conjugal. E eu disse sem citar nome, porque aqui nesta noite nós temos um casal de namorados. Acontece o primeiro amor ali no início, mas com o passar do tempo nós tendenciamos a esquecer aquele primeiro amor, aquele primeiro impulso. É por isso que essa palavra de hoje, ela é interessante para que nós nos atentemos sobre como está o cuidado com o nosso cônjuge, falando especialmente aos homens, aos maridos e aos pretendentes também, hein? Isso porque domingo passado nós falamos sobre o papel da mulher no ambiente do lar. E nessa pregação de hoje nós falaremos da sujeição dos homens com as suas responsabilidades como esposo. Este versículo, ele coloca os homens em função de igualdade com as mulheres ao dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. Observem o termo igualmente. Esse advérbio de modo, ele significa que, semelhantemente às esposas, os maridos também têm um mandamento para submeterem-se. Pensem na expressão vivei a vida comum no lar. Diferente de esposas se assemelharem à cetineta fêmea, na aventura de assumir quase tudo sozinha, então, enquanto o marido, como espécie masculino, volta repetidamente para a sua alameda, defendendo o seu território, que pode ser qualquer coisa que ocupa mais tempo do que deveria na vida dos maridos, de nós maridos, preparando um futuro que talvez nem viverá juntamente com sua família nuclear. Pois bem, diferente dessa convivência divorciada, o ideal de Deus é que ambos, marido e mulher, compartilhem os mesmos ideais. Os mesmos ideais. É por isso que nesta noite nós falaremos sobre o tema: o que significa o marido viver a vida comum no lar? O que significa o marido viver a vida comum no lar? Esta expressão, traduzida pela versão revista e corrigida como coabitar, é traduzida como coabitar. Viver a vida no lar é coabitar. E aparece unicamente aqui no versículo 1, ou melhor, no versículo 7, aqui em 1 Pedro, e enfatiza a vivência do homem para com a sua mulher, que só deve acontecer dentro do casamento, reforçando a relação legítima de marido e mulher. Isso como Deus ordenou lá no princípio, lembra em Gênesis, no Éden? O sentido aqui é que o marido viva não meramente na mesma casa que sua esposa, mas compartilhando a mesma vida compartilhada. Veremos apenas dois princípios nesse texto. O primeiro deles
É que o marido vive a vida comum no lar quando demonstra consideração para com sua esposa. Eu quero que os homens digam a palavra consideração. Falaram bonito, hein? Vamos lá. De acordo com o texto, o marido deve viver a vida comum no lar, tendo consideração para com a sua mulher. O mandamento para viver a vida comum no lar, neste texto, é complementado pela maneira como isso ocorre. Ao dizer, vós maridos praticais este princípio, não simplesmente ficando mais tempo com vossas famílias. Em outras palavras, é isto. Mas participando ativamente das demandas, demonstrando consideração para com a vossa mulher. Irmãos, em toda a Bíblia, o termo vossa mulher aparece apenas aqui, limitando então essa relação apenas ao contexto do casamento, aonde a mulher deveria ser submissa, lembra domingo passado, ao próprio marido, e aqui o marido deve demonstrar consideração à vossa mulher, ligando assim o próprio para a mulher e o próprio marido para a mulher e vossa mulher para a esposa do homem. O que significa demonstrar consideração? Demonstrar consideração pode ser reconhecer o valor, a honra devida à mulher. E o texto diz demonstrar consideração como parte mais frágil. Parte mais frágil. Pensem agora na palavra parte. A palavra parte, aqui no grego, na língua original que foi escrita aqui, o Novo Testamento, a palavra parte é usada para figurar a ideia de um vaso delicado. Um vaso delicado. Aqui, irmãos, deve ser aplicado o mesmo princípio de Paulo sobre a unidade do corpo, sendo marido e esposa um só corpo, e considerando que a mulher é a parte ou o vaso mais frágil, ela deve receber maior honra, conforme 1 Coríntios 12, versículo 23. Quanto mais a parte é mais frágil, mais cuidado deve ter. Eu tenho certeza que ao ir ao mercado e comprar ali, sei lá, ovos ou copos, coisas de vidro, você não joga tudo no bagageiro do carro. Até mesmo os entregadores que vão levar para a sua casa, eles embrulham, têm ali todo o cuidado. Por quê? Aquilo que é mais frágil merece melhor ou mais consideração. De acordo com o texto, esta consideração pela esposa acontece quando o marido age com discernimento. Quando o marido age com discernimento. O que é discernimento aqui? Discernimento é um conhecimento mais profundo das necessidades da esposa. Discernimento é ter mais zelo, conhecer melhor as preferências, as necessidades da esposa, como a atitude inicial daquele pássaro. Nós maridos, confesso, nós costumamos ter uma concentração maior de forma externa. Costumamos não analisar muito os detalhes internos da nossa casa.
A nossa visão é muito para fora de casa. Mas isso não deveria nos impedir de continuar considerando o contentamento das nossas respectivas esposas. Não é por acaso, irmãos, não é por acaso que o eufemismo bíblico que descreve a relação íntima do casal é conhecer a esposa. E os maridos vão entender essa linguagem. É conhecer a esposa. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. O tempo que gastamos ao trabalho, maridos, homens, serve para mim também. O tempo que gastamos ao trabalho externo deve ter limite. Porque o próprio salmo que nós vemos na liturgia deste culto é dito que se o Senhor não edificar a casa, é em vão o nosso trabalho. Se o Senhor não proteger o que você fez esta semana, uma noite pode ir por água abaixo. Ou até mesmo a sua própria vida pode terminar hoje. Só Deus sabe. Inútil seria levantar cedo, repousar tarde, se Deus não abençoasse os nossos esforços. Assim, não vale a pena a perícia externa lá fora de casa se perdermos a sincronia, a harmonia, a unidade, o valor da família. Alguém já disse que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então devemos ter consideração ao suprir as necessidades, enfatizo, necessidades legítimas da esposa. Elas que são vasos mais frágeis e delicados. Você e eu podemos demonstrar consideração para com a esposa, sabe como? Participando mais ativamente do convívio familiar. Você e eu participamos mais ativamente em consideração à esposa, concedendo de repente ali, em algum final de semana, folga da cozinha de vez em quando, folga do pé do fogão. Você e eu podemos, para aqueles que têm filhos pequenos, podemos demonstrar consideração assumindo as crianças, quem sabe um dia todo, ou parte do dia. Podemos demonstrar consideração planejando um passeio a dois, ou quem sabe fazendo uma massagem na esposa, incentivando a cuidar da beleza pessoal. O marido vive a vida comum no lar, não apenas quando demonstra consideração, como nós vimos nessa primeira parte da pregação. Não apenas quando demonstra consideração para com sua esposa, como vaso mais frágil. Em segundo lugar, o marido vive a vida comum no lar quando trata a sua esposa com dignidade. Maridos, homens, todos os homens podem dizer assim, dignidade. Muito bem. Eu ouvi voz de criança. Sabiam que as crianças aprendem a tratar as futuras esposas com dignidade, olhando o nosso procedimento? Sem que você e eu, maridos, sem que você e eu percebamos, nossos filhos estão vendo como tratamos a nossa esposa, se estamos tratando com dignidade ou não. Mas e aquelas que não têm maridos? Ou aqueles que não têm esposas ainda? Essa palavra serve? Com certeza. No final eu vou falar um pouquinho mais sobre. O texto diz, irmãos,
tratai-a com dignidade. Dignidade. Há um livro chamado Família, Lar e Casamento. E o autor relata a seguinte experiência. Ele diz assim: nunca vou me esquecer da cena na entrada do parque aquático. Uma mulher magra, carregando um isopor pesado, guarda-sol e cadeiras de praia, com 3 crianças pequenas logo atrás, também carregadas. E o marido logo atrás, mãos vazias, sem camisa, pavoneando-se para mostrar os músculos, fruto de anos na academia. Este relato pode ser uma exceção, mas, infelizmente, o absurdo daquela cena aqui relatada por este comentarista se repete muitas vezes em lares cristãos com maridos insensíveis que sobrecarregam as suas esposas com fardos espirituais, emocionais e físicos além da capacidade delas. Tudo isso enquanto o macho se flexiona para projetar uma imagem para os outros que não coincide com a realidade. Isso é triste. Eu creio, irmãos, que este relato ilustrativo, seja fruto da falta de respeito, sobretudo ao princípio matrimonial inaugurado lá no Jardim do Éden, em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, que na Nova Versão Transformadora relata assim: então o homem diz, esta sim é parte dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esse foi o primeiro verso, a primeira declaração de amor registrada na Bíblia. O primeiro casal, o primeiro homem disse isso para sua esposa, Eva. A palavra homem, com a qual Adão se identificou, significa força. Força. Enquanto o nome dado para Eva significa suavidade. Suavidade. Portanto, irmãos, os significados originais de homem e mulher na Bíblia, ou varão e varoa na Bíblia, algumas versões tratam assim, exemplifica algo maravilhoso. É que a mulher, a partir daquele momento onde Deus foi o oficiante, interessante, o pai da noiva e o oficiante do casamento. Deus trouxe Eva como auxiliadora idônea, cooperando-se e correspondendo intimamente com o homem. Ali, o marido tratou a sua esposa com dignidade, ao reconhecer o seu real valor, para andar lado a lado com ele, para corresponder-se com ele. O marido trata a sua esposa com dignidade quando reconhece o seu papel no casamento. Na essência, irmãos, a mulher é uma auxiliadora do marido, diferenciando-se não no ser, mas no fazer. Não que a posição dela seja inferior pelo mandamento de ser submissa, mas a sua função é apoiar a liderança do marido. O marido trata a sua esposa com dignidade quando a considera como um valioso vaso
que precisa de mais delicadeza. Eu e você, homens, maridos, devemos andar lado a lado com ela, com a esposa respectiva, caminhando de acordo com o seu próprio ritmo. Nada de ir lá na frente e deixar a mulher e as crianças lá atrás. Não. Você e eu fomos colocados para cuidar, para diminuir o passo, a fim de andar junto com a nossa família. Nós devemos ser mais atenciosos, mais sensíveis e compreensíveis naquele período do mês que é comum a toda mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O marido então considera a mulher como um vaso ornamentado, delicado, precioso, de grande valor e que deve ser protegido a qualquer custo. A qualquer custo. Ao ser tratada, honrada por ele. Como que você e eu fazemos isso? Ao invés de ressaltar os defeitos de sua esposa ou proferir desdém, elogie suas qualidades. Nós somos lembrados, homens, daquele marido, da mulher virtuosa de Provérbios 31, que honra a sua esposa, quando diz, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos, e de público, olha, de público louvarão as suas obras. Provérbios capítulo 31, versículo 31. Evitemos destacar as falhas diante dos filhos. Se o arroz queimou, elogie o feijão que ficou gostoso. Gostou da comida? Sim, amor, eu gostei da carne. Está muito boa. É assim. Evite destacar os erros, as falhas diante das crianças, em público. Agora, se tiver gostoso mesmo, em público, como está gostoso, meu amor, essa comida está deliciosa. Pode falar alto, não tem problema ouvir o vizinho ouvir, não. Se for elogiar. Agradeçamos nossas esposas em particular e também em público pelos sacrifícios que elas fazem pela família. Além dessas considerações, irmãos, que eu e você não suponhamos ser vergonhoso o fato que muitas vezes mesmo, necessitamos de uma sábia opinião das esposas. Isso não é ser humilhante, não. Te dou um conselho. Antes de decidir chamar alguém para almoçar na sua casa, consulta a esposa. Só essa dica basta, né? É importante consultar a esposa no momento de tomar uma decisão. Isso não é ser humilhante. Isso é tratá-la com dignidade. Dignidade. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4,
diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Logo, irmãos, a fidelidade conjugal, a dignidade demonstrada à esposa, é também uma demonstração de honra, de fidelidade, de compromisso no casamento. E isso não é apenas traição com outras mulheres, não. Possa ser que a tela tenha sido ou esteja sendo a outra no seu casamento. Possa ser que o trabalho demasiado, com exagero, esteja sendo a outra parte como intrusa em nosso casamento. Tomemos cuidado para não sermos infiéis ao tratar nossas respectivas esposas com dignidade. É só lembrar de como foi lá no namoro, né, casais? Como foi no namoro? Lembremos disso. Bem, mas eu não posso transformar essa pregação no encontro de casais, né? Vamos prosseguir. Pois bem, irmãos, já indo para a conclusão, eu quero trazer aqui dois destaques ou duas justificativas sobre o porquê nós, maridos, devemos tratar nossas esposas ou nós devemos viver a vida comum no lar. O texto apresenta duas explicações do porquê isso deve acontecer. Nós vimos aqui que o marido faz isso demonstrando consideração e tratando a esposa com dignidade. Dignidade. O texto, para finalizar, o texto diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A esposa é co-herdeira da graça de vida. E mesmo aquelas mulheres que não têm maridos, não devem se sentir inferiorizadas por não ter marido e muito menos por ser mulher. Porque Jesus colocou as mulheres num lugar especial, num papel especial de ser. Aqui neste texto, irmãos, é afastada qualquer dúvida em relação à igualdade de valor da mulher. A mulher é co-herdeira da graça da vida, ou seja, ela é herdeira juntamente com o homem da graça da vida eterna. Embora Pedro estivesse escrevendo em uma época em que existiam diferenças sociais e legais marcantes entre homens e mulheres, ele contraria a concepção da sociedade ao dizer que as esposas participam de uma herança em comum com o seu marido. Este é o mesmo entendimento que levou o apóstolo Paulo a dizer assim sendo, não pode haver judeu ou grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29. Além de ser co-herdeira da mesma graça de vida, a segunda razão pela qual o marido deve viver a vida comum no lar, demonstrando consideração e tratando a esposa com dignidade, a segunda razão é para que as suas orações não sejam interrompidas. A última frase aí de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7.
Interromper aqui, irmãos, indica um estado que resulta numa ação anterior. Se o comportamento de viver a vida comum for negligenciado, o resultado automático e contínuo é o bloqueio da vida espiritual. Esse termo original aqui é usado no contexto militar para descrever o ato de cortar a estrada ou abrir a trincheira para impedir o avanço de um exército inimigo. E parafraseando João Calvino aqui, Deus não pode ser corretamente invocado no lar, a menos que o esposo esteja harmoniosamente ligado à sua esposa. Deus não pode ser corretamente invocado no lar, a menos que o marido esteja num relacionamento harmonioso com a sua esposa. Em outras palavras, se eu e você, homens, formos dormir de mal com nossas esposas, misericórdia, né? Mas se isso ocorrer, se nós não vivemos em harmonia com as esposas, com quem somos uma só carne, a quem nós vemos, como estaremos em harmonia com Deus, a quem não vemos? É impossível que isso ocorra. É por isso que é dito aqui, para que não interrompa as vossas orações. Agora, voltando ao que vimos na introdução, atenção, crianças. O nome do pássaro que eu falei no início se chama a setineta, ou pássaro cetim. Diferente daquele pássaro macho da espécie que dedica a exibição de sua alameda apenas para fins de acasalamento, ou seja, apenas para ter filhos com a esposa deles, com o pássaro fêmea. Outra, diferente daquele pássaro que eu falei no início, outra espécie de pássaro que ilustra muito bem a vida comum no lar, é o quê? João de Barro. É bem comum para nós, né? O João de Barro. O João de Barro é tão comum como deve ser a vida comum no lar dos maridos. O João de Barro, eu quero finalizar falando sobre ele. Ele é considerado também como fornalhos rufos. Ele destaca-se não apenas pela arquitetura singular de seu ninho, mas também pela solidez da parceria que estabelece ao longo da vida. Essa espécie forma pares monogâmicos, ou seja, eles não se separam, não se divorciam, mas têm um relacionamento duradouro. Essa unidade, irmãos, do casal de João de Barro é o eixo central de todo o seu comportamento, tanto reprodutivo quanto territorial do ambiente. E essa unidade é contínua, certo? Se você observar esse casal de pássaros, você verá que possui uma divisão de tarefas sincronizada e uma comunicação eficaz. A construção do ninho é assim, a construção do ninho é o momento que essa unidade torna mais evidente. Sempre eles estão trabalhando em conjunto. O macho costuma iniciar a coleta do material, mas a fêmea participa ativamente do transporte, da modelagem. Um exemplo para nós, homens. Nunca tentamos fazer reforma na casa sem consultar a esposa. Isso não é ser humilhante para nós.
Lembra que a esposa é mais delicada? Não tente construir o banheiro da sua casa, ou a cozinha, a sala, do tamanho que você achar adequado. Não, esse tamanho que dá. Consulte sua esposa. O João de Barro, um pássaro, nos dá esse exemplo. Eles constroem junto, criando um ritmo de trabalho exemplar para nós. E a estrutura final é semelhante a um forno, que vocês já sabem, é resultado de centenas de viagens do casal, para lá e para cá, para lá e para cá. Essa comunicação é tão estreita, irmãos, que se um morrer, compromete o andamento da obra. O outro que ficar pode até abandonar a construção daquele forno onde eles moram. É um grande exemplo para nós. Eles mantêm na vida toda, e eles cantam muitas vezes ao redor do ninho, de forma intensa, articulada, que funciona como uma intimidação também para as outras aves, afugentando-as. A unidade deles demonstra que o território está ocupado por uma dupla estável e vigilante. Eles não deixam de vigiar. E é um exemplo para nós também. Diferente daquele pássaro que eu falei do início. Este casal de João de Barro, eles criam os filhos juntos. Ainda mais evidente é a unidade deles ao cuidar dos filhos, dos filhotes. O marido se desdobra para buscar alimento, mas também fica no ninho. E eu quero dizer, nessa conclusão, que eu desejo a sincronia do casal de João de Barro a você, casal, que me escuta nesta noite. Lembrando sempre que vocês são criaturas igualmente dependentes do originador e preservador do casamento. Que assim seja, em nome de Jesus. E os solteiros, se preparem e se lembrem do casal de João de Barro. Tá? Vamos então, irmãos, ficar em pé e que Deus conceda famílias estruturadas em nossa sociedade. Feche seus olhos neste momento. Você terá a oportunidade de orar, mesmo que seja uma oração final, mas uma oração concentrada no seu casamento.